Amém. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, amados. Boa noite, santos de Deus. Amém? Amém. Então fala para o teu irmão, ele fala para você. Tu és santo do Deus Altíssimo, viu, meu irmão? Santo do Deus Altíssimo. Santo do Deus Altíssimo. Santo do Deus Altíssimo. Santo do Deus Altíssimo. Só um pouquinho. Santo do Deus Altíssimo. Amém. Isso. Graças a Deus, né? Pode sentar. Hoje de manhã nós cantamos um hino novo aqui na igreja, não foi? Vamos cantá-lo outra vez? Ensinar a igreja, né? Senhor, quero aprender a viver constantemente nos teus átrios, para contemplar tua beleza e diante do teu trono me prostrar. Senhor, molda em mim o espírito de verdadeiro adorador e te conheças na intimidade e que viva uma aliança no altar. Então serei como tu és, Senhor, pois sua glória brilhará em mim. Recebe o meu melhor, a minha adoração, seja assim. Tu és digno do melhor, teus tesouros em meu coração, por isso eu quero permanecer nos teus átrios, Senhor. Bonita, né, a letra? Não é bonito esse hino? É ou não é, irmão? Hã? Deu para aprender? Então vamos ver se todo mundo canta, né? Senhor, quero aprender a viver constantemente nos teus átrios, para contemplar tua beleza e diante do teu trono me prostrar. Senhor, Senhor, molda em mim o espírito de verdadeiro adorador e te conheça, oh, na intimidade, Senhor, na intimidade, e que viva uma aliança no altar. Então serei como tu és, Senhor, pois sua glória brilhará em mim. Recebe o meu melhor, a minha adoração, seja assim.
isso eu quero permanecer nos teus átrios, Senhor. Tu és digno do melhor, teus tesouros em meu coração. Por isso eu quero permanecer. Aonde, igreja? Nos teus átrios, Senhor. Amém? Quer dizer que Deus formou um povo para o louvor da sua glória. Nós somos os adoradores de Deus, né? Então você tem que ter o espírito de um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele não falta aos cultos da igreja. O verdadeiro adorador não chega atrasado nos cultos da igreja. O verdadeiro adorador, ele procura viver uma vida reta, uma vida santa aos olhos de Deus. Ele dá bom testemunho para os de fora, e etc, e etc, e etc. Coisas que nós estamos aprendendo, né? Através desse estudo bíblico, cujo tema é o verdadeiro cristianismo, e que o pastor vai continuar agora. Vamos abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42. Todos os irmãos acharam? Amém? Então, Dr. Lucas, que é quem escreveu o livro de Atos, ele diz assim, ele nos conta como era o comportamento das pessoas que se convertiam a Jesus. Como é que as pessoas passavam a se comportar uma vez que elas nasciam de novo? Que mudanças havia na maneira delas viverem, na maneira delas agirem, na maneira delas pensarem? Está tudo aqui. Então ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. No versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito Santo mais uma vez fale à igreja nessa noite. Oremos ao Senhor agora, em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, é na igreja, meu Senhor, que nós ouvimos a Tua voz, que nós aprendemos de Ti. Por isso que esses irmãos lá de Jerusalém, eles perseveravam diariamente no templo. Todos os dias eles estavam no templo para ouvir, para aprender de Deus, para ouvir os ensinamentos dos apóstolos, a doutrina apostólica, a verdade que o Senhor havia revelado a eles. Não pode ser diferente nos nossos dias. Quando nós nos convertemos, quando nós passamos por essa experiência do novo nascimento, o nosso comportamento, as nossas atitudes tem que ser semelhante a desses irmãos aqui. Por isso que o Senhor colocou na Bíblia, para que seja um modelo, para que seja um padrão, para que nós possamos aferir através deles se nós mesmos somos cristãos
ou aferisse qualquer uma outra pessoa que se diz cristã, se ela verdadeiramente o é. E que nessa noite, Senhor, nós possamos dar um passo a mais nesse conhecimento de Deus. Fala a tua igreja, ensina o teu povo, usa o teu pastor, aquele que o Senhor constituiu e vocacionou desde antes da fundação do mundo. Dá-me a sabedoria, a capacidade, para que eu possa explanar a tua palavra com verdade, porque a minha suficiência, ela vem do Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra. E que tudo que for falado desse altar, meu Deus, que seja para o amadurecimento espiritual do teu povo, a maturidade da igreja, e para a tua honra e também para a tua glória. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor. Amém. E que todos digam amém. Então, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, é aqui no livro de Atos dos Apóstolos que nós temos o modelo, que nós temos o padrão de como é a igreja verdadeira, o que é o verdadeiro cristianismo, qual é a mensagem que a igreja de Jesus tem que proclamar ao mundo, como é o comportamento de uma pessoa que realmente se converteu, que realmente passou pelo milagre do novo nascimento. Então você veja que essas 3.000 pessoas que se converteram no dia de Pentecostes, você vê, a partir do momento que elas se tornaram cristãs, elas se separaram do mundo. Elas já não tinham mais a mesma visão do mundo, a mesma perspectiva, a escala de valores desses irmãos aqui mudaram. A Bíblia diz que eles passaram a perseverar na doutrina dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos, não mais os ensinamentos dos rabinos, não mais os ensinamentos dos anciãos, não mais as doutrinas de homens, agora era o ensinamento dos apóstolos. Então eram perseverantes, tinham comunhão, eram perseverantes no partir do pão e nas suas orações. E é interessante, né? Porque diariamente eles perseveravam unânimes. Era uma coisa de unanimidade, era todo mundo mesmo no templo. Todos os dias eles se reuniam no templo. Todos que criam na verdade estavam diariamente juntos. Hoje nós temos pessoas que todos os cultos da igreja elas se fazem presente. Quarta-feira à noite ela está na igreja, faz seminário, domingo de manhã está na igreja, domingo à noite volta à igreja. Mas por outro lado, nós temos outras pessoas que não se encaixam dentro desse modelo aqui. Uma quarta-feira vem ao culto, na outra quarta-feira já não vem, um domingo aparece, outro domingo não aparece, domingo vem de manhã, não volta à noite, ou vem à noite, não veio pela manhã. E aqui está o primeiro teste que você deve aplicar a você mesmo ou a qualquer outra pessoa, a fim de descobrir se aquela pessoa é cristã ou não. Qual é o primeiro teste, pastor? Você sente vontade de estar junto com outros cristãos? Você sente vontade de desfrutar da comunhão dos outros irmãos que têm a mesma fé que você tem, que crer na mesma verdade que você crê? Porque esses irmãos aqui perseveravam unânimes, eles tinham comunhão, eles todos os dias estavam juntos, eles sentiam um desejo de estarem ali reunidos, porque se você não sente esse desejo, só há uma explicação para isso, só há uma explicação para essa falta de desejo: você não é cristão. É esse o padrão da Bíblia. Não é possível uma pessoa ser cristã e não sentir esta vontade, não sentir esse desejo de estar junto com pessoas que têm a mesma fé que ela tem, que têm a mesma visão que ela tem, sabe? Que desfruta da mesma salvação que ela desfruta. Então esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, o cristão, aquele que é cristão verdadeiro, não aquele que é membro de uma igreja. Ser membro de uma igreja é muito fácil, qualquer um pode ser. Não, aquele que é cristão de verdade, ele não frequenta a igreja apenas esporadicamente, ele não vai à igreja apenas de vez em quando, ou então quando não tem outra coisa melhor para fazer. Porque tem gente que vem à igreja de vez em quando, ou então quando não tem outra coisa para fazer, sabe de uma coisa, eu acho que eu vou lá na igreja assistir um culto. Uma pessoa que age desta maneira, uma pessoa que vem à igreja apenas esporadicamente, eu pergunto para você,
ela pode se enquadrar dentro desse parâmetro que a Bíblia está nos apresentando aqui? Pode? Sim ou não? Não. Mas o problema é que esse é o único padrão que nós temos. Nós não temos outro. O único padrão que a Bíblia nos dá para nós avaliarmos a nós mesmos ou a qualquer outra pessoa é esse aqui. Um velho pregador do século XIX, ele dizia o seguinte: as pessoas que dependem do pastor ficar exortando, do pastor ficar fazendo pressão para que elas se façam presentes aos cultos, para que elas não faltem aos cultos, elas não podem ser consideradas cristãs. Não sou eu que disse, não. Foi um velho pregador do século XIX, um pregador inglês. Então, os cristãos de Jerusalém, eles perseveravam unânimes, todos os dias no templo. Ninguém conseguia impedir daqueles irmãos estarem lá no templo. O cristianismo, a vida espiritual, a igreja passou a ser a coisa mais importante da vida dessas pessoas aqui. Hoje, como é que você vê? A pessoa diz que é cristã, ela diz que nasceu de novo, ela diz que é uma nova criatura, aí ela está na igreja, está frequentando um culto, de repente, aparece um emprego, está desempregada. Aí aparece um emprego para ela trabalhar de domingo a domingo. De 10 da manhã às 10 da noite, não pode mais vir à igreja. Olha, ela não pensa duas vezes, ela pega o emprego. Ainda diz assim: Deus me abençoou. Oh, Deus abriu uma porta. Deus abriu uma porta? Que história que Deus abriu a porta? Como é que Deus vai dar um emprego para uma pessoa para destruir a vida espiritual da pessoa? Não. Deus permitiu para provar que aquela pessoa não é convertida, para provar que aquela pessoa não é cristã. Sabe? Uma pessoa assim não é cristã. Uma pessoa que procede dessa maneira nunca nasceu de novo. Em terceiro lugar, o que nós podemos dizer, meus irmãos, daquelas pessoas que só frequentam a igreja como símbolo de status? Aquelas pessoas que iam à igreja é nada mais, nada menos do que participar de um círculo social, onde ela tem pessoas que ela gosta, onde ela tem pessoas amigas, onde ela vai à igreja para bater um papinho, ou para olhar a roupa que fulano veio, a roupa que Beltrano não veio. O que você diz dessas pessoas? Pessoas que só vão à igreja aos domingos, assistem o culto da manhã, depois vão embora, se reúnem com pessoas incrédulas, ficam lá convivendo com pessoas que falam palavras torpes, que contam piadas imorais, que bebem, que fumam, e ela está lá no meio delas, ou então se prostra diante de uma televisão, assistindo uma programação suja. Porque tem gente que faz isso. Vem de manhã, assiste o culto, depois vai embora, não volta mais. Vai se reunir com os amigos incrédulos. Vai para a casa de fulano, vai para a casa de Beltrano, às vezes com os próprios parentes incrédulos. Pastor, mas tem problema isso? Bom, Jesus falou uma coisa muito forte. Eu quero mostrar para você. Abre lá em Mateus. Mateus capítulo 10. Isso aqui é muito forte mesmo, sabe? Capítulo 10, versículo 34. Olha o que Jesus disse aqui, preste muita atenção. Versículo 34, ele disse: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Você vê, ele foi logo nos extremos. Pai, mãe, filho. Para você entender que todas as outras coisas estão inseridas aqui. Para não ter que ficar falando outras coisas. Quem ama o seu trabalho mais do que a mim. Quem ama ganhar dinheiro mais do que a mim. Sabe? Então ele foi logo nos extremos. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Olha, isto aqui são palavras de Jesus, é Jesus falando. Porque as pessoas, irmão, sempre pensam em Jesus falando coisas doces, falando coisas suaves, falando coisas amorosas. Mas, no entanto, nós vemos Jesus dizendo aqui que quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a ele, não é digno dele. Quem ama um filho ou uma filha mais do que a ele, não é digno dele. Ele dizendo: olha, eu vim causar divisão. Vai haver divisão dentro das famílias.
Eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Por isso que nós temos aqui um cristianismo. O verdadeiro cristianismo, ele produz heróis. O verdadeiro cristianismo, ele produz mártires. O verdadeiro cristianismo leva as pessoas a se separarem do mundo. Então isso aqui é uma coisa muito forte. Agora eu vou te mostrar como é que isso aqui funciona. Leia, por favor, o versículo 21. Versículo 21 e 22, do mesmo capítulo 10, viu? Olha o que ele diz: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiado de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa se torna cristã, quando uma pessoa é chamada por Deus, irmãos, acontece uma coisa tão profunda dentro da pessoa, que ela não somente é separada do mundo, mas ela também é separada dos seus entes queridos, aqueles que não são cristãos, aqueles que não se converteram, aqueles que não creem na mesma verdade que ela creia. Agora entenda, não é que o marido aqui vai abandonar a esposa, ou a esposa vai abandonar o marido, ou o pai vai abandonar o filho, ou o filho vai abandonar o pai. Não, não é isso. Isso aqui significa que no momento que uma pessoa se converte, no momento que uma pessoa se torna cristã, sabe, há uma separação. Ela não vive mais o tipo de vida que ela vivia antes. Por exemplo, eu lembro que quando eu me converti, eu tenho uma parentela muito grande, muitos incrédulos, inclusive alguns irmãos, né? Mas antes era comum estar todo mundo junto, final de semana, todo final de semana, olha, vamos se reunir na casa de fulano, no outro na casa de Beltrano, e você leva o uísque, você leva a cachaça, e você leva a carne, e a churrascada, e a bebida, e o samba, e o forró, e o palavrão, e as piadas imorais, e vamos falar disso, era uma rotina. Na hora que a pessoa se converte, o Senhor disse, olha, eu vim trazer espada, eu vim trazer espada. Eu não vim trazer paz, mas espada. Eu vim causar divisão. Há uma divisão. Você não aguenta mais compartilhar daquilo. Você não sente mais prazer de conviver naquele ambiente. Eu lembro que os meus irmãos, a minha mãe e meu pai, diziam assim, poxa, como você mudou, hein? Não quer mais saber da família. Eu digo, não, querendo saber da família eu quero. Eu não quero mais saber desse ambiente aí. Eu venho aqui, convivo, né? Numa outra hora, num outro momento, como é que vai papai, como é que vai mamãe, a gente conversa coisas boas, mas na hora que está esse ambiente, bebida, cigarro, né? Aquela coisa de família, fofoca, e tudo que não presta, eu digo, não, disso aí nós estamos fora. Então é isso que Jesus está falando. Um outro aspecto que eu quero abordar é o seguinte: por que razão, meus irmãos, esses cristãos de Jerusalém ficavam sempre juntos? Qual era a razão que fazia com que eles ficassem sempre juntos? Por que nenhum deles conseguia ficar afastado? Por que havia uma comunhão? Por que eles tinham uma necessidade muito grande de estarem sempre reunidos no templo? Por que eles tinham esse prazer? Porque eles tinham prazer de conviver juntos. Bom, o mundo tem uma resposta. Há um ditado popular que todos nós conhecemos que explica isso aqui. É aquele ditado que diz assim: dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Olha, isto é a mais pura verdade na esfera espiritual. Diga-me com quem você anda e eu vou te dizer quem você é. Pelas tuas companhias eu vou dizer quem você é. Se você é cristão, se você é convertido, se você é uma pessoa de Deus, se você realmente nasceu de novo. Há um outro ditado popular que diz: pássaros da mesma plumagem andam sempre juntos. E é verdade. Então, pássaros da mesma plumagem estão sempre juntos, voam juntos. Então, por que é que estas pessoas aqui estavam sempre juntas e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações? Sabe por quê? É simples a resposta.
é que eles haviam se tornado membros da mesma família espiritual. Essas pessoas, elas se atraíam umas às outras, assim como os membros da mesma família se atraem uns aos outros. Isso era o que aconteceu com eles. Agora, o que nós precisamos entender é que o cristão, ele continua vivendo no mundo. Ele vive no mundo como todas as outras pessoas vivem, mas ele tem uma perspectiva completamente diferente das outras pessoas. Ele tem um tipo de vida diferente, ele tem uma visão diferente, ele tem gostos diferentes, ele tem uma escala de valores diferente. Eu disse hoje de manhã aqui, o homem do mundo, o homem incrédulo, a pessoa que não é convertida, né? Ele só pensa em quê? No seu sucesso pessoal. Ele só pensa em dinheiro, ele só pensa em comida, em bebida, ele só pensa em sexo, né? Em mulher, em homem. Ele só pensa em prazer, em emoção. Ele só pensa em lazer, ele só pensa em novela, em Big Brother. Essa via de regra é a visão, é a perspectiva do homem sem Deus. Ora, uma pessoa cristã, uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que verdadeiramente se converteu, ela tem uma perspectiva completamente diferente desta aqui. Pessoa que nasceu de novo, ela sabe que mais importante que este mundo é aquele mundo que ela não pode ver ainda, que é o mundo vindouro. Ela sabe que o mais importante é o mundo vindouro, não é esse mundo aqui. Então, é absolutamente normal que o cristão queira estar junto de pessoas que são cristãs como ele. É absolutamente normal. Esse é o normal. Eu confesso para você, nada me dá mais prazer do que conviver com pessoas cristãs. Cristão duro, o assunto é bom, sabe? Nós falamos sempre de coisas com a visão espiritual, né? Não pode 12 cristãos se reunir para falar de Big Brother. Eu duvido que alguém venha se reunir comigo. E aí, pastor, você ouviu lá o alemão? Eu só faço isso, fico só olhando. Você está me achando com cara de ficar vendo Big Brother? Viu? Eu nasci de novo. Eu não sou um falso cristão. Os cristãos não podem se reunir para falar da novela das 8. Oh, você viu a novela das 8? Você viu o marido de fulana saindo com a esposa de Beltrano? Não é esses os assuntos que rola? Não é? Para falar de coisas imorais, para falar de coisas indecentes. Então, o cristão é diferente dos incrédulos. Ele não tem mais aquela vontade de participar daquilo que é gosto dos ímpios, daquilo que os ímpios gostam e que é abominável a Deus, como ele fazia antes. Antes ele convivia ali no meio, agora não mais. Agora, eu quero chamar a atenção também para algo que acontece hoje em muitas igrejas, eu diria até que na maioria, e que não tem nada a ver com cristianismo. É algo que já aconteceu na época do apóstolo São Paulo e que Paulo repreendeu severamente. Deixa eu mostrar para você o que já aconteceu naquela época e que não é cristianismo. Paulo repreendeu e continua acontecendo hoje. Primeiro aos Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4 em diante. Ele diz: quando, pois, alguém diz, alguém, seja quem for, eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Paulo disse: escuta uma coisa, vocês estão interessados em Paulo, vocês estão interessados em Apolo, vocês estão interessados em Pedro, em Cefas, vocês se esqueceram que vocês são cristãos? Vocês estão vindo à igreja por causa de Paulo, por causa de Cefas, por causa de Apolo, ou vocês estão vindo à igreja por causa da palavra que vai ser pregada? Era isso que Paulo estava dizendo. Quem é que vai pregar hoje? Ah, eu ouvi dizer que é o Erg. Ah, então não vou não. Não é o pastor Carlos não, é?
Ué, você vem à igreja por causa de mim ou por causa da palavra que vai ser pregada aqui? Eu dou sempre um exemplo meio grosseiro, mas ilustra. Por exemplo, eu gosto muito de música, gosto muito. Música popular de primeira qualidade, eu gosto demais. Principalmente as músicas do Roberto Carlos. Olha, é muito bom ouvir o próprio Roberto Carlos cantar, é uma beleza. Mas eu gosto da música, não é do cara. Então, se amanhã tiver o Márcio aqui no teclado, aqui ele não vai fazer isso, mas se tiver essa ali dentro, ele começar a cantar a música do Roberto Carlos, eu paro, vou sentar do lado e vou ficar ouvindo, me deleitando, sabe? Porque eu gosto da música. Não quero saber quem está cantando, sabe? Se está cantando boa música, que dá para eu ouvir, a mesma coisa é a pregação. Então, uma pessoa cristã não pode ter esse tipo de comportamento. Você vê que na nossa igreja acontece isso, né? Pastor viajou no primeiro culto, uma parte da igreja não vem para os cultos, né? Já não comparece à igreja. A igreja não tem a mesma frequência de quando eu estou aqui. Tem gente que nem sabe que eu já cheguei, não está vindo. Hoje de manhã a irmã foi lá e disse: pastor, eu encontrei com a irmã fulana ainda agora. Eu disse: tu não vai para o culto não? Ela disse: não, hoje eu não posso não, hoje eu tenho aniversário do meu pai. Você vê, troca o culto por causa do aniversário do pai. Aí ela disse: pastor Carlos está aí. Ai, pastor Carlos está aí? Quer dizer, nem o rádio está ouvindo. Só ouve quando eu estou aqui. Porque o certo era ter ficado mais uma semana lá, né? Eu sempre fico 3 semanas, era para eu estar vindo na próxima segunda, eu vim uma semana antes. Peguei muita gente, como se diz aí, com as calças na mão. Não tem um ditado desse? Pegou com as calças na mão. Viu? Que coisa triste, não? Como é que Deus deve se sentir com isso, né? Terrível, terrível, terrível. Então, os cristãos de Jerusalém perseveravam unânimes todos os dias. Porque eles estavam olhando para algo, irmãos, olha, que vai além desse mundo aqui. Eles estavam olhando para algo que é muito maior do que esse mundo que nós vivemos. Olha o que Paulo diz aqui aos Gálatas. Gálatas capítulo 2. Gálatas 2, versículo 20. O apóstolo diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você vê, agora já não sou eu quem vive, não sou mais eu que estou, é Cristo que vive em mim. Paulo diz: e esse viver que eu agora tenho na carne, eu vivo pela fé, ou seja, eu coloco em primeiro lugar as coisas de Deus. Para mim a prioridade número 1 é o cristianismo, é a minha vida espiritual. Então, como é que uma pessoa pode crer em Deus? Como é que uma pessoa pode dizer que crê na predestinação, crê que é um eleito de Deus, crê que ela está aperfeiçoada para sempre, crê que o seu nome está inscrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo, e se contentar em vir à igreja apenas um culto no domingo? Me explica isso aí. Isso é antinatural, sabe? Não é expressão de uma verdadeira conversão, irmãos, salvo raríssimas exceções. Por isso que é muito fácil nós dizermos que somos cristãos. Todo mundo pode dizer que é crente, todo mundo pode dizer que é cristão, mas é preciso que cada um de nós se autoexamine à luz desse padrão que Deus está nos apresentando através da Bíblia Sagrada. É preciso que eu faça um exame: eu sou mesmo cristão? Eu estou dentro desse padrão aqui? Será que eu sou semelhante a esses cristãos? Será que eu abandonei o mundo como eles abandonaram? Será que a igreja, será que a minha vida espiritual é a coisa mais importante? Será que eu sinto vontade de estar sempre junto de pessoas que têm a mesma fé? Eu tenho que fazer um autoexame. Será que eu sou perseverante na minha frequência aos cultos? Você tem que perguntar isso a você. Aí você vai ver, realmente eu estou dentro do padrão. Ah, não, estou totalmente fora. Olha, pastor, estou fora disso aí. Olha, está horrível, eu não passo por esse teste. Então você não é cristão. Veja que essas pessoas aqui perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos. Então, em primeiro lugar, vinha o quê? Doutrina, ensino. A primeira coisa
que aqueles irmãos de Jerusalém desejavam receber era ensino. Eles queriam ensino. Infelizmente hoje há uma verdadeira oposição a isso que a Bíblia nos mostra aqui. Às vezes as pessoas se dizem cristãs apenas porque tiveram uma experiência. Não, eu tive uma experiência com Deus. Outras dizem, não, eu me tornei cristã depois que eu fui curado de uma doença, depois que Jesus me libertou do vício da bebida, do vício do cigarro, do vício das drogas, depois que o Senhor me tirou da prostituição. Olha, não é assim. Por que que não é assim? Vou explicar. Você pode ter duas pessoas, duas. Vamos dar um exemplo aqui. Josiane, vem cá. Rápido, Josiane, não é para rir, não é para vir. Vamos fazer um exemplo aqui. Está aqui a irmã Josiane. Claro, ela é convertida, ela é cristã. Pastor Márcio, vem cá. Está aqui o Márcio, também é. Esses dois são. Mas vamos fazer de conta, tá? Aí ela diz assim para mim, olha, eu estou tão feliz, a minha vida está tão boa, está tudo correndo às mil maravilhas, eu fui curada, pastor, de uma doença, de uma enfermidade, sabe? Olha, as portas se abriram, oh, que maravilha. Amém. Aí ele vem para mim e diz, eu também, pastor, estou muito feliz, a vida está correndo às mil maravilhas, olha, eu fui curado, eu fui liberto do vício, o Senhor me libertou da bebida, me libertou do cigarro. Ok, os dois tiveram a mesma experiência. Pode acontecer de um ser cristão e o outro não ser. Como é que sabe, pastor? Num caso desse aí, como é que a gente vai descobrir qual dos dois é cristão de verdade? Pela origem da experiência. Pela origem da experiência. Aí eu pergunto para ela, mas você está feliz? Você disse que foi curada, você disse que foi liberta do vício, né? Você disse que o Senhor te libertou de tanta coisa ruim. Como é que isso aconteceu? Aí ela diz, pastor, eu fiz uma corrente de 12 semanas. É? Ou então ela diz assim, não, isso aconteceu depois que eu fiz uma promessa para Padre Cícero. Não, isso aconteceu depois que eu participei de um culto para quebrar maldições. Essa não é cristã. Tem nada a ver com o cristianismo. Aí eu pergunto para ele, e com você? Aconteceu tudo o que aconteceu com ela, como é que foi? Eles, olha pastor, eu fui à igreja, Deus me levou à igreja, eu ouvi a palavra da verdade, eu criei, perseverei na verdade, a minha vida mudou por inteiro. Obrigado, pode sentar. Aquele é cristão, o outro não é. Vocês entenderam isso? É pela fonte, é pela origem da experiência. Você tem que examinar qual foi a origem dessa experiência, viu? Para você saber. Você vê, essas 3.000 pessoas de Jerusalém tiveram uma experiência que mudou para sempre a vida delas. Agora, qual foi a origem dessa experiência que aquelas 3.000 pessoas tiveram, que mudou para sempre a vida delas? Elas ouviram a palavra e creram. A origem foi a palavra, você compreende? Você está entendendo isso? Deixa eu mostrar rapidamente um exemplo. Está no livro de Lucas, capítulo 8. Vamos bem rápido, porque nós temos umas coisas para mostrar aqui. Lucas capítulo 8, versículo 40, que diz assim, ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Muito bem. Versículo 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. É interessante, né? Ele tinha uma filha única de 12 anos, que estava gravemente enferma, estava à beira da morte. Ele tomou a decisão certa de buscar em Deus. Ele não foi para macumba, ele não foi para um pai de santo, ele não foi para um missionário que engana as pessoas, que faz comércio com o povo. Ele foi à fonte da verdade, à fonte da vida. Quando esse homem foi a Deus, ninguém foi com ele. Você já observou isso? Ninguém deu uma força, ninguém disse eu vou contigo, já ele foi sozinho. É assim.
Quando foi para levar a má notícia, logo um se apressou a correr lá. Não incomode mais o mestre, tua filha já morreu. Esquece, não tem mais jeito, não tem mais solução. Não tem gente que tem a boca doce para falar essas coisas, né? Não tem mais jeito não. Está vendo que esse teu problema não vai ter solução? Não está vendo que você não vai conseguir? Olha, se conforme. Difícil aparecer alguém que diga, não, você vai conseguir, tem jeito, para Deus não há impossível. É muito difícil. Então aqui, não incomode mais o mestre, a tua filha morreu. Versículo 50. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, Jairo, vai lá fazer a unção com óleo dos impossíveis. Leva a defunta lá e unge com óleo durante 12 semanas, pode ser que ressuscite. Porque hoje é assim, né? Manda aí ungir com óleo. Jesus disse, não temas, crê somente, e ela será salva. E ele creu, viu? Creu mesmo. Não saiu correndo desesperado porque tinha perdido a filha. Creu, confiou em Deus. E o resultado, depois você lê o restante, você vai ver o milagre da ressurreição dessa menina. Por isso, meus irmãos, que o ensino é importante. E o ensino da palavra tem que vir em primeiro lugar. Uma pessoa não pode dizer que é de Deus, uma pessoa não pode dizer que é convertida, uma pessoa não pode dizer que é nascida de novo, se ela não tiver esse desejo profundo. Eu estou falando de um desejo profundo, de crescer a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Se não tem essa vontade, não é crente, não é convertido, não é cristão. É isso que a Bíblia está mostrando. Olha, na sua primeira epístola, Pedro fala sobre isso. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Pedro está falando com a igreja, está falando conosco. Então ele diz assim, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Ora, Pedro está dizendo aqui, que se as pessoas verdadeiramente nasceram de novo, se elas de fato se tornaram cristãs, é inevitável que elas desejem ardentemente cada vez mais ouvir a palavra. Eles, olha, como criança recém-nascida, deseja ardentemente o genuíno leite espiritual. Você vê um bebezinho quando nasce, não entende nada, né? Mas desde o primeiro minuto que ele nasce, ele é levado ali para o pediatra, né? Sai da barriga da mãe, aí o pediatra limpa, faz aquela limpeza toda, daqui a pouquinho ele já está chorando, querendo leite. Já tem um instinto natural por leite. Ele quer leite, ele chora, ele esperneia. Quando o bebê chora, ele está dizendo, eu quero leite, eu quero leite, eu quero... A mãe já sabe que é leite que ele quer. Já bota o peito para fora e dá de mamar a criança. É assim ou não é assim? Então... esquece. É porque me deu vontade de rir agora. Com o cristão é a mesma coisa. Sabe? Ele almeja a palavra. Ele faz tudo para estar presente na igreja. Ele não mede esforços para crescer no conhecimento de Deus. Agora, é importante prestar atenção numa coisa. Esse crescer no conhecimento de Deus, olha, há um ensino bem definido que a Bíblia mostra aqui. Não é crescer no conhecimento dos homens, não é crescer em qualquer conhecimento. Ele diz aqui, perseveravam na doutrina dos apóstolos. É o ensino dos apóstolos. Nós não temos outro ensino, irmãos. A igreja de Jesus, ela tem que estar fundamentada no ensino dos apóstolos. Diga graças a Deus. Mas tem aquelas pessoas que dizem assim, olha pastor, o negócio é o seguinte, olha, eu não quero doutrina, eu não quero saber de ensino, eu não quero saber de teologia, a única coisa que eu quero, pastor, é alguma coisa que me faça ir bem na vida, que me faça ter paz, que me faça ser bem sucedido, que me faça ter uma proteção contra os males desse mundo. Ok, tudo bem. Mas o problema, sabe qual é? É que não existe nada nesse mundo que possa fazer você ir bem, que possa fazer você ter paz, que possa fazer você ser protegido dos males desta vida, a não ser a crença nesse ensino apostólico.
Se você não crê na verdade de Deus, você nunca vai bem na vida. Você nunca vai poder desfrutar da proteção de Deus. Não tem outro jeito, não tem outra maneira. Mas aí o outro já diz assim: ah, pastor, mas Jesus, ele não falou sobre essas coisas que os apóstolos falaram. Jesus só falou do amor, Jesus só falou de paz, da misericórdia. Para mim isso é o importante. Um dia desse uma pessoa respondeu no meu Orkut isso. Eu todos os dias boto uma mensagem espiritual, sempre falando das coisas profundas, da doutrina dos apóstolos. E aí uma irmã, que eu não sei de onde é, disse assim: olha, pastor, negócio é o seguinte, vamos resumir. Não adianta ficar falando dessas coisas, eu não me preocupo com essas coisas. Para mim é o seguinte: Jesus falou de amor, isso é o que importa. Para mim isto é o suficiente. Abra no livro de João, por favor. Vamos ver aqui. João capítulo 16. Isso é tão perigoso, meu irmão. João capítulo 16, versículo 12. Ele disse para aqueles apóstolos, para aqueles discípulos: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então, essas muitas coisas que ele disse: olha, eu ainda tenho muito que dizer para vocês, eu ainda tenho muito que ensinar para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Essas muitas coisas que ele não podia ensinar naquele momento, Jesus revelou a Paulo, o evangelho da graça de Deus. Você está compreendendo? Um dia desse um irmão falou para mim lá em Recife, que o pastor da antiga igreja dele, né, quando alguns irmãos começaram a comentar na igreja o ensino dos apóstolos, ouviu o nosso programa no rádio, disse que o pastor dizia: olha, irmãos, não ouça o que Paulo diz, ouça o que Jesus diz, ouça os ensinamentos de Jesus, que são ensinamentos simples, sem teologia, sem coisas difíceis. Você já imaginou um pastor dizer isso? Olha, para quem fala uma bobagem dessa, uma tolice dessa, uma estupidez dessa, eu só tenho uma resposta: dizer para um indivíduo desse: olha, meu querido, foi Jesus que chamou Paulo, foi Jesus que revelou ao apóstolo São Paulo todo o ensino para a igreja, o evangelho da graça de Deus. E como é que o cara ocupa um púlpito e diz assim: não ouça o que Paulo diz? Olha, exatamente as coisas que mais as pessoas precisam ouvir, exatamente as coisas mais profundas de Deus, e o indivíduo diz: não ouçam, não é pastor. Claro, eu sei que nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João tem muito pouco ensino doutrinário, é verdade, e por isso mesmo eles não são evangelhos, são livros. Evangelho para a igreja só tem um, aquele que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo. Mas você vai ver que mesmo nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, está lá registrado: Jesus repetidas vezes falou sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. E, no entanto, apesar dele falar, apesar dele ensinar, aqueles discípulos e aqueles apóstolos não aceitavam esse ensinamento. Eles tropeçaram nisso. Olha, Pedro chegou a protestar contra Jesus, você sabia disso? É verdade, pastor, não está na Bíblia? Está na Bíblia. Abre Mateus. Mateus capítulo 16, versículo 21 em diante. Versículo 21 e 22. Diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitaram no terceiro dia. Olha, Jesus começou a ensinar para ele: olha, vocês vão se preparando, é absolutamente necessário que eu vá para Jerusalém, que eu sofra na mão daqueles anciãos, que eu sofra muito na mão dos principais sacerdotes, dos escribas, eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar o terceiro dia. Versículo 22, olha a reação de Pedro. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor? Isso de modo algum te acontecerá. Você vê, Pedro censurou Jesus. Senhor, vem cá, por que o Senhor fica aí falando sobre a tua morte? Será que o Senhor não vê que é impossível que essas coisas venham acontecer ao Senhor? Você veja que esses discípulos aqui
nunca entenderam o ensinamento da ressurreição. Por isso, e nós vimos isso nos cultos passados, quando Jesus foi crucificado, morto e sepultado, eles caíram no mais profundo desespero. Você lembra que eu falei aqui no culto passado? Que eu acho a Bíblia um livro honesto, porque a Bíblia não esconde isso. Mostra lá, trancado dentro de uma casa, chorando, com medo dos judeus, tudo desesperado. Oh, nós pensávamos que fosse ele o Messias, acabou. Quer dizer, acharam que Jesus era um impostor. Não entenderam o ensino de Jesus. Por isso que Jesus disse: olha, eu ainda tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Vocês não têm a mínima condição de ouvir coisas mais profundas. Se as coisas tão simples, vocês já não entendem, já não creem. Imagine se Jesus falasse naquele tempo para eles de predestinação, de preexistência. Como é que não seria, né? Ah, pastor, mas espera lá. Mas Jesus, pastor, nunca falou dessa necessidade de nós termos o conhecimento. Nunca falou? Será que nunca falou? Vamos ver aqui na Bíblia. Abre aí no livro de João, capítulo 8. João capítulo 8, versículo 31 e 32. Porque tem essas pessoas que usam esse argumento. Jesus nunca falou isso, negócio de ter que ter conhecimento, de crescer no conhecimento. Jesus falava só para a gente se amar um ao outro, isso que é importante. Essas bobagens, né? Vamos ver se ele falava ou não. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, e conhecereis, aí vocês vão ter conhecimento da verdade, aí vocês vão conhecer as coisas profundas, e é esse conhecimento que vai libertar vocês, libertar do pecado, libertar do erro, libertar do medo, libertar das angústias, libertar do falso evangelho, libertar da falsa igreja. É o conhecimento de Deus. Aí tem aquele que diz: não, tudo bem, pastor, tudo bem. Aí o senhor já respondeu: vou aceitar. Mas, pastor, Jesus nunca falou sobre predestinação. Será que nunca falou sobre predestinação? Abra no livro de Marcos, Marcos, capítulo 10, versículo 45. Vamos ver aqui. São palavras dele, viu? Jesus disse assim, Marcos capítulo 10, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. Oh! Quer dizer que ele não deu a vida em resgate por toda a humanidade? Não. Esse eu não vim para servir, eu vim para ser servido. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Eu vim resgatar muitos. Quem são esses muitos que ele veio resgatar? Aqueles que Deus predestinou para a salvação. Falou de predestinação? Não falou. Não está satisfeito? Vou mostrar mais. Abra no livro de João. João capítulo 17. Leia o versículo 9. Jesus disse: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Aleluia. Eu não rogo pelo mundo, eu rogo por eles. Eu rogo pelos eleitos, eu rogo por aqueles que tu me deste, porque esses são teus, esses pertencem a ti. O que é isso aqui? Predestinação. Amém? Tem mais. Mateus 26. Vamos lá. Mateus capítulo 26, versículo 28. Quando ele celebra a última ceia, então ele diz, quando ele pega o vinho, ele diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de toda a humanidade. Não. Ele se derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Quer dizer que o sangue derramado não foi em favor de todos os homens, não foi em favor de toda a humanidade. Ele disse: será derramado em favor de muitos. Então, quando alguém diz: não, Jesus derramou o sangue por toda a humanidade,
alguns é que não querem aceitar o sacrifício dele, alguns é que não querem ser salvos. Isso é mentira. Ele nunca derramou o sangue dele por toda a humanidade. Ele derramou em favor de muitos. Esses muitos são aqueles que Deus predestinou para a salvação. Diga graças a Deus. Então, você está vendo, mesmo nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus ensinou, irmãos, sobre doutrinas fundamentais do cristianismo. Mas como ele mesmo disse, não pode ensinar essas doutrinas de uma forma mais profunda, de uma forma mais completa, mais abrangente, porque eles não estavam preparados para suportar esse tipo de ensinamento. Você está compreendendo? Então ele falava en passant, ele falava superficialmente, assim, não entrava na coisa profunda. Então, ainda hoje, quando a igreja de Jesus se reúne, tem que ser para ouvir um ensino apostólico. Não é para ouvir especulações, não é para ouvir achismo, não é para ouvir doutrinas de homens, não é para ouvir heresias destruidoras, não é para ouvir misticismo, é para ouvir a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos. O que é que os apóstolos ensinavam? Será que os apóstolos ensinavam as pessoas a fazerem uma reunião de G12? Sim ou não? Será que eles ensinavam a fazer corrente de 12 semanas? Será que eles ensinavam as pessoas a fazer uma procissão, a cair no chão pelo poder de Deus? Será que os apóstolos ensinavam as pessoas a fazerem vigílias? Você já viu alguma vez na Bíblia os apóstolos mandando as pessoas fazerem vigília? Ficar de 11 da noite às 5 da manhã, orando, até cansar a garganta, fazer calo nas cordas vocais? Você já viu isso? Será que eles ensinavam as pessoas a fazer um círculo de oração, orar muito, de meio-dia até às 6 da tarde? Será que eles ensinavam as pessoas a fazer a corrente do jejum? Olha, irmão, vamos fazer a corrente do jejum, viu, irmão? Você começa hoje meia-noite até 6 da manhã. Amanhã você pega 6 da manhã até meio-dia. Aí você começa meio-dia até 6 da tarde. Agora o outro... Isso é brincadeira, meu querido. Isso é brincadeira de quem não conhece a palavra. Não tem palavra, aí fica inventando, sabe, brincadeirinhas dentro da igreja. Porque não tem palavra, né? Então eles não ensinavam isso. Eles ensinavam a verdade de Deus. E aí eu pergunto, será que é preciso mudar esse ensinamento 20 séculos depois? Será que é porque já se passaram 20 séculos, há necessidade de se mudar esse ensinamento? Claro que não. A mensagem de Deus continua a mesma, não a outra, é a mesma, meu irmão. Por exemplo, abre Romanos, capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 15 e 16. Posso ler? Então lá vai. Pois ele diz a Moisés, o que que Deus diz? Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Olha, isto é ensino apostólico, isso é doutrina dos apóstolos. É isso que as pessoas têm que ouvir e aprenderem. Romanos capítulo 8, volta uma página atrás. Romanos 8:30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Quem são os que Deus chama? Aqueles que Deus predestinou. Ele só chama quem Ele predestinou. Quem não é predestinado nunca será chamado por Deus. Vai morrer no pecado, vai morrer na macumba, vai morrer sem nunca se converter, vai morrer sem nunca levar a sério as coisas de Deus. Pode até se tornar um simpatizante, mas não vai passar disso. Então, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Isso é ensinamento apostólico, isso é doutrina apostólica. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha que coisa importante isso aqui. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. De que adianta você vir a um lugar
aonde tem ensino doutrinário, ensino apostólico, doutrina dos apóstolos, se você ouve e não pratica, você está enganando a você mesma. Você começa a achar que você é cristão e não é cristão. Começa a achar que está salvo e está condenado. Isto aqui é ensino apostólico. 1 de Pedro, logo à frente, capítulo 2, versículo 8. O Senhor Deus diz assim: e pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Quer dizer que há pessoas nesse mundo que foram postas por Deus para tropeçarem na palavra, para serem desobedientes. Quem são essas pessoas? Os filhos do diabo, a semente da perdição, a descendência de Caim, a descendência da serpente. Isto é ensinamento apostólico. Amém? 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 3 e 4. É logo adiante a primeira de João, logo na frente. Então, Deus fala através do apóstolo e diz: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se tivemos uma experiência. Eu estava num lugar e comecei a sentir um arrepio, e eu comecei a chorar, e eu não conseguia controlar meu choro. Eu tive uma experiência com Deus, eu me converti. Que história é essa? Não. Sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Isso é ensinamento apostólico. Nessa mesma epístola, 1 de João, vai lá no capítulo 3, porque tem gente que diz assim, não, negócio de filho do diabo. Ok, vamos lá, 1 de João capítulo 3, versículo 9 e 10. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Quer dizer, nós pecamos. A Bíblia diz que se alguém disser que não tem pecado é mentiroso. Não vive na prática, aquela coisa habitual, diária, repetida, como os filhos do diabo. Mas de vez em quando nós cometemos nossas falhas, ou não cometemos? Cometemos, né? Então, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, que não pratica a palavra, não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Isso aqui é ensinamento apostólico. Era esse ensinamento aqui que aqueles crentes de Jerusalém, que aqueles cristãos de Jerusalém ouviam todos os dias no templo. Eu fico pensando, irmãos, dá para você ter uma ideia de quantas milhões de pessoas estão nesse momento, nessa hora, dentro dos templos no Brasil, de muitas denominações, só ouvindo bobagem. Não porque não pode cortar o cabelo a mulher, não pode ir à praia. Gente que nessa hora está ouvindo assim, cuidado, viu? O diabo está aí mesmo, em teu redor. Se você der uma bobeira, ele entra em você. Não porque você tem que fazer uma corrente. Não porque a tua vida está assim, porque tem uma maldição hereditária, uma maldição que veio do teu tataravô. Você tem que vir aqui fazer um culto para quebrar a maldição. Dá para você imaginar quantas pessoas estão ouvindo essas bobagens? Ouvindo essas mentiras? Esses cristãos aqui, não. Eles perseveravam unânime, todos os dias no templo, na doutrina dos apóstolos. Eles queriam saber de uma maneira mais profunda sobre este povo que Deus predestinou para a salvação, do qual eles faziam parte. Eles queriam aprender cada vez mais desta salvação graciosa que Deus concedeu aos seus eleitos, que Deus concedeu aos seus filhos. Eles queriam saber da existência nesse mundo dos filhos do diabo, dos vasos de desonra, do joio, do cabrito. Eles queriam aprender cada vez mais da importância de ouvir a palavra e praticar a palavra. Ora, e quem é que podia ensinar a esses irmãos aqui
essas coisas tão profundas, senão aqueles apóstolos? E como é que aqueles apóstolos sabiam sobre essas coisas? Porque o Cristo ressuscitado havia revelado a eles. Diga graças a Deus. E graças a Deus, meus irmãos, que a doutrina dos apóstolos nos ensina essas coisas aqui. É o único ensino que faz isso, não tem outro. E esse ensino dos apóstolos, ele é tão verdadeiro hoje como o era 2000 anos atrás. Não ficou ultrapassado, não. Então eu pergunto, aconteceu com você o mesmo que aconteceu com esses cristãos aqui? Porque isso aqui é o modelo que Deus está mostrando. Deus está dizendo, olha, quem nasce de novo, quem é nova criatura, quem tem o Espírito Santo, tem esse tipo de comportamento. Persevera na doutrina. Ele não ouve a palavra, crê durante um tempo, aí se amanhã se aborrecer qualquer coisa, vai embora. Nós já tivemos gente aqui que defendia a graça com unhas e dizia, poxa, esse é um eleito, hoje está na Testemunha de Jeová. Tua antiga sogra, né? Tua ex-futura sogra, escapaste de uma, hein, meu irmão? Deus te livrou de uma que tu ia se arrebentar todo. Hoje está na Testemunha de Jeová. Semana passada eu fiz uma visita a uma família lá em Recife. E a irmã disse assim para mim, pastor, o senhor viu no seu Orkut fulano? É meu irmão. Eu digo, já vi. De vez em quando ele questiona algumas coisas. Pastor, olha, aquele meu irmão, há anos atrás já esteve na igreja, porque o senhor não lembra, ele fez seminário com a gente, olha, ele andava comigo aí, a gente trabalhava pelos interiores, ele pregava esta palavra, hoje está na Testemunha de Jeová. Aí ele disse assim, eu falo uma coisa para o senhor, eu não quero falar porque minha mãe é muito velhinha, ela fica chateada com isso. Pastor, é meu irmão, mas é filho do diabo mesmo. Eu digo, é mesmo. Não, mas não é não? Ou não é verdade? É porque é filho do diabo mesmo. É. Então você persevera nessa doutrina dos apóstolos? Você sente desejo de estar junto com pessoas que têm a mesma fé que você? Que têm a mesma salvação que você? Ou você sente mais prazer em conviver com pessoas incrédulas? Você persevera estando presente em todos os cultos da igreja? Olha, eles perseveravam unânime, diariamente no templo. Diariamente, todos os dias estavam no templo. Você está presente na igreja, todos os cultos da igreja? Quarta-feira à noite você está aqui? Domingo de manhã você está aqui? Domingo à noite você está aqui? Você tem temor reverencial? Por exemplo, uma pessoa que tem temor reverencial não pode chegar atrasada nos cultos. Eu acabei de escrever ali, está em cima da minha mesa. Vou dar para o pastor Márcio bater a mão no computador. Um aviso para ser colocado ali naquele quadro. Os ministros da igreja, os músicos, cantores, professora da escolinha, diáconos, deve estar presente nos cultos da igreja pelo menos 20 minutos antes do culto começar. Pelo menos 20 minutos antes deve estar presente, para dar exemplo. A Bíblia diz que nós temos que ser o modelo, nós temos que ser o padrão para a igreja. E eu botei lá assim, aqueles que não se enquadrarem dentro desta norma, serão afastados, não poderão exercer a sua função naquele culto. Por exemplo, não chegou 20 minutos antes, então vai cantar, não canta. Ia tocar, não toca. Aí vai ficar sem música, fica sem música. Entendeu? Ah, eu ia ser o diácono de hoje. Ah, pastor, eu hoje ia ficar ali no reto projetor. Não vai ficar. Eu ia ser professora da escolinha. Não vai ser. Mas eu botei assim, só haverá exceção para os cultos de quarta-feira à noite, para aqueles que trabalham. Pessoa que trabalha, larga o emprego, né? Às vezes pega engarrafamento, quem depende de ônibus, então pior ainda. Então é natural, quarta-feira eu admito. O culto começa às 7 horas da noite, que a pessoa chega aqui às 7h20, até 7h30 eu admito. Poxa, largou o emprego, a pessoa estava lá no Papicu, pegou aquela Santos Dumont engarrafada, até chegar aqui, né? É possível que aconteça um atraso desse. Acho normal. Agora, irmão, dia de domingo,
Dia de domingo a pessoa chegar no culto da igreja atrasado. Sabe, isso é falta de respeito para com Deus. Isso é falta de temor reverencial. O que impede uma pessoa de estar aqui na hora do culto? Nada. É porque ela não está levando a sério. Sabe? Ou chegar às 7, ou chegar às 6h30, ou chegar às 7h30, a palavra já está acabando, estou entrando. Pelo menos já ouvi, né? Não está nem aí para a história. É inadmissível isso aí. Absolutamente inadmissível. Então, veja bem. Se você não se enquadrar dentro desse modelo de Deus aqui, então você não nasceu de novo. Então você não é cristão. Você pode ser membro de uma denominação, você pode ser um frequentador eventual da igreja, você pode ser um simpatizante do evangelho, mas não vai passar disso. Não passa disso, meu irmão. E cuidado, viu? Porque você lembra quando Jesus disse assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, eu preguei, eu vim no culto, mesmo atrasado, mas vim. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, todos vós que praticaste a iniquidade. Então vai ter muita surpresa, né? Muita surpresa. Porque quem é convertido está dentro desse padrão aqui. Não pode ser diferente, irmão. Se você não está dentro desse padrão, se conserte a partir de hoje. Diga: não, peraí, se eu sou cristão, se realmente eu nasci de novo, se é verdade que Jesus me chamou, se é verdade que Ele me deu vida, realmente é como a Bíblia diz. Eu tenho que ter fome pela palavra, eu tenho que ter desejo de estar no culto da igreja. Olha, eu prego há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Cada vez que eu subo no altar da igreja, ou aqui, ou Natal, ou em qualquer lugar, é como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez que eu vou pregar. Sabe, eu subo com meu coração assim, sabe, aquela emoção, aquela coisa boa. Eu acabo esse culto, pode acreditar nisto, eu já estou na expectativa de fazer a aula terça-feira do seminário. Se pudesse ter aula amanhã de manhã, que coisa boa seria eu ministrar uma aula amanhã de manhã aqui na igreja. Então eu não posso conceber que uma pessoa não sinta isso, uma pessoa que nasceu de Deus. Agora, quando eu não era convertido, isso foi de 12 anos para cá. Antes, não tinha isso não, meu querido. Eu fazia um culto domingo de manhã, ia embora para casa, e quem quiser que fizesse o outro. Sabe? Mas não sentia a mínima vontade de fazer outro. Fazia aquele porque fazia como se fosse uma obrigação. Se fosse dia de culto, tivesse jogo do Flamengo, que eu torço pelo Flamengo, quem falou que eu ia fazer culto? Ia nada. Eu ligava para o pastor auxiliar: olha, faz aí que não vai dar para eu ir hoje não, estou aqui, não estou muito disposto. Mentira, estava disposto sim, é que eu estava disposto a ver o jogo. Ver o jogo era mais importante do que fazer o... Eu estou sendo sincero para vocês, era assim que eu procedia. Eu não li a Bíblia. Você acredita nisso? Quantas vezes minha mulher dizia: mas você é um líder, olha, você prega para 100 mil pessoas, eu não vejo você ler a Bíblia. E eu ficava com raiva. Eu dizia: não se meta comigo, o Espírito Santo me usa, viu? Dava grito nela: não se meta não. Hoje, o rapaz que vem vender canetas para a gente aqui, né? Aí ele teve aí sexta-feira, veio trazer umas canetas que eu uso para escrever. Ele disse: pastor Carlos, vou dizer uma coisa para o senhor. Olha, eu fico impressionado. As 4 ou 5 vezes que eu tive aqui, puxa vida, eu só pego o senhor sentado nessa mesa trabalhando. Eu digo: é verdade, meu irmão. Era 6 horas da tarde. Eu digo: você sabe desde que hora eu estou aqui? Ele disse: não. Eu digo: desde as 8 da manhã. 8 horas eu já estava aqui. 9 às 10 eu fiz o programa de rádio. Acabou o programa, eu continuei. E é assim o tempo inteiro. Agora eu mandei colocar uma mesa ali no apartamento, no meu quarto, não foi? Eu disse: coloca uma mesa lá. O Rodrigo me ajudou, colocou lá, não foi, Rodrigo? Aquela mesa de plástico era da cantina. Eu digo: bota uma cadeira lá. Aí quando dá 8 horas eu subo, janto, tomo um banho e sento lá e continuo, até dar sono. Quando dá sono eu caio. Mas eu não faço isso, irmão, sabe? Não é por obrigação, porque para mim é prazeroso.
Isso me dá um prazer que você não pode imaginar, sabe? A minha visão é para algo muito mais importante do que esse mundo, muito mais importante do que essa vida. Eu estou olhando para o mundo vindouro, meu irmão. Para mim a coisa mais importante é a igreja. Para mim a coisa mais importante é o culto a Deus. É inadmissível uma pessoa dizer: eu não vim no culto porque eu marquei uma consulta para o médico. Aí eu me irrito, se faz parte do ministério, né? Aí eu me irrito, eu digo: peraí, será que eu não vou a médico? Será que só você vai a médico? Eu vou a médico também. Agora eu duvido eu marcar uma consulta no médico para quarta-feira à noite. Mas nem que a vaca tussa, entendeu? Não, senhor. Quarta-feira à noite, 7 horas da noite tem uma vaga. Tem quinta? Não, se não for quarta, só vai ter na outra semana. Então marca na outra semana. Não troco o meu culto a Deus por nada, meu irmão. O culto a Deus é prioridade na minha vida. Então por que as pessoas não fazem isso? Por que eu faço e os outros não fazem? Só tem uma explicação: não são convertidos. Não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia que está dizendo. É a palavra de Deus que está mostrando. Amém? Diga graças a Deus. E eu termino dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Vamos ficar de pé. Fique de pé, povo de Deus. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Agora é aquele momento de nós fazermos uma reflexão, né? Sobre o que nós ouvimos. Não adianta ouvir, desligar a tomada e sair correndo para casa, não. Tem que reflexionar, meditar no que Deus falou, fazer um autoexame, né? E se a pessoa não está enquadrada, ela diz: opa, eu sou de Deus ou eu sou do diabo? Se eu sou de Deus, eu tenho que me enquadrar dentro disso aqui. Essa vontade tem que existir em mim. Talvez até esteja existindo e eu estou negligenciando. Aí se conserta. Se não se conserta é porque não é mesmo. Então fecha os teus olhos agora, em nome de Jesus Cristo. Quero ouvir tua voz. As sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por tua presença, mais que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei teus mandamentos, pois pra mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão. Todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor, e o céu se abrirá, o bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos.